Sejam bem-vindos, amigos, ao segundo podcast Sinergia Cast. Hoje estou aqui com os meus amigos Murilo Betarello, Paulo Zac e Marcelo Scatolin Queiroz. Acho que o único que não participou do nosso último podcast aí foi o Marcelo, então vamos começar por ele. Marcelo, conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre o seu trabalho. E aí, pessoal, tudo certo? Bom, eu sou o Marcelo Scatolin Queiroz, eu sou engenheiro mecatrônico, estou meio fora do perfil aí. Trabalho com celulose e papel na indústria e também tô estudando para virar um cientista de dados aí. Vamos ver, até o fim do ano eu acho que eu chego lá. E fora isso, né, eu também sou produtor rural. A operação é ali no leste do estado do Mato Grosso do Sul, né, Três Lagoas e Brasilândia ali. E tô aí, né, tô jogando nessas duas frentes aí. Bom, pessoal, hoje o assunto é como iniciamos no agronegócio, que é uma coisa interessante da gente conversar, porque agronegócio, muita gente tem esse pensamento de a pessoa meio que nasce no agro, né, desde criança, principalmente a gente que viaja bastante, né? O que a gente vê muito é isso, o pai na lida diária ali no campo e os filhos participando junto, às vezes desde criancinha ali. Comigo foi um pouquinho diferente, mas primeiro eu quero escutar a história de vocês, né? Como é que vocês começaram aí no agro? Se foi assim desde pequeno, desde criança, ou foi um hábito adquirido ao longo do tempo aí? Vamos começar pelo Murilo. Murilo, conta um pouquinho a sua história com relação ao agronegócio. Obrigado o convite aí novamente, Erickson, parabenizo novamente aí pelo AgroSinergia. É muito bom estar aí com os companheiros e dividindo conhecimento aí, história de vida, e então, estamos junto aí. Bom, é um tema muito legal, essa parte de como entrar no agro, né? Nossa, cada um tem uma história, né? A vida das pessoas são feitas de histórias. Então, bom, eu, diferente da maioria aí, que eu acho que está no agro, minha família não veio de produtor rural, mas eu entrei no agro muito cedo. O meu melhor amigo na escola, o pai dele era pecuarista. Então eu tinha aí 13 anos, 12 anos, a maior diversão nossa era ir na fazenda dele, dirigir trator, capar gado, castrar gado. Então a gente ficava lá montando em bezerro, atormentando os retireiros, porque a gente judiava dos bezerros, aquelas coisas de moleque, né? Então eu fui apaixonando pela agricultura aí, e quando eu tinha aí uns 13 para 14 anos, o pai dele, a gente ia nos leilões aqui da região, Catirá, né? Com o pai dele, e aí meu pai foi junto, aí meu pai, eu sou de Franca, né, interior de São Paulo, e todo mundo mexe com sapato, meu pai tinha uma indústria de sapato aqui, e aí ele foi nesse leilão pra gente ir lá, né? E aí o pai dele, vamos dar umas cabeças de gado pros meninos, pra eles já acostumar na lida e tal. E aí ele me deu 10, e esse pai do outro amigo, do Caio, né, grande amigo aí, ele deu mais 10 pra ele e a gente começou a criar gado na fazenda dele. Aí deu um tempinho, o pai dele já expulsou a gente. Então, você viu que bom? Não, mas o meu pai me deu, né, 10 e o pai dele deu 10 pra ele. E aí deu uns meses, aí o pai dele já expulsou a gente da fazenda, porque nossos bezerros já estavam comendo muito pasto. E aí a gente teve que arrendar uns pastos por aí, começou a aprender a negociar, né, tirar boi. Então já entrou o agro com o empreendedorismo, tudo junto aí, bem novinho. Então, eu lembro que eu saía da escola, tinha um rapaz que me levava nas fazendas, me ajudava, e aí a gente já ia tirar boi, procurar bezerro que tinha fugido de pasto arrendado, e aí foi nesse batidão aí que a gente começou. E você, Paulo, como é que você começou a sua vida? Você contou um pouquinho no último podcast que a sua família já era envolvida, né, com agricultura. Exato. Cara, assim, na verdade, é até interessante isso, porque assim, a minha família aqui em Mato Grosso, no interior, aqui no município de Guiratinga, quase divisa com Goiás ali, meu avô tinha uma fazenda, tinha pecuária, né? Depois a gente
eles começaram a trabalhar lá com agricultura, foram os primeiros agricultores ali naquela região. Só que por mais que eu tenha crescido e vivido nesse ambiente assim, minha mãe nasceu na fazenda, né? Meu pai veio de São Paulo, na verdade, para cá, né? E por mais que eu tenha convivido muito na infância, muito mesmo, assim, eu não tinha certo que aquilo era para mim, né? Porque por mais que a gente tivesse ali na família, você sabe que em casa de ferreiro espeta de pau, né? Então, no fim das contas, eu sempre morei em cidade. Morei muito tempo em Cuiabá, depois morei em Rondonópolis, voltei para Cuiabá, fui para São Paulo, Piracicaba, e aí, né? Foi onde tudo começou. Então, até aquele momento, eu não tinha muito essa questão do agro, né, cara? Assim, por mais que a gente soubesse que tinha na família, eu não tinha isso. E logo, a primeira vez que eu prestei vestibular de fato, eu prestei para publicidade. Não tinha nada a ver. E aí meu pai falou assim, vai estudar lá em São Paulo, faz um ano de cursinho lá. E lá, olha só que interessante, né? Lá na distância, né, quando você tá longe, você começa... Normalmente é assim, né? Quando você tá longe daquilo que você tinha, aí que você começa a sentir saudade, né? E foi aí que eu comecei mesmo, falei assim, cara, pô, vivi a vida inteira nesse negócio, gosto, né? Assim, sempre gostei. Por que não ir para essa área? Foi aí que eu escolhi fazer agronomia. Aí daí nessa época eu fiz agronomia, passei em Piracicaba e aí foi de onde tudo começou, né? Sempre gostei muito de pecuária, então lá na Exalc eu me envolvi na zootecnia. Não teve outro assim, eu sempre fui direto nisso, cara. Trabalhei com pecuária de leite, meu avô tirava leite também, trabalhei com pecuária de corte e depois disso fui trabalhar com o mercado de leite, trabalhei com o mercado de corte, trabalhei em várias fazendas de pecuária, tanto de corte como de leite, e aí voltei aqui para Mato Grosso para trabalhar com pecuária também. Então, por mais que tenha feito agronomia, e eu achei que a agronomia era a principal aí que poderia fazer, que poderia me ajudar, e foi nela que eu fui. Então, no meu caso, por mais que eu tenha na família essa questão da fazenda, do agro, foi me surgir logo depois, quando eu estava longe, né? E aí foi onde realmente começou a minha história, assim mesmo, profissional. Foi depois que eu passei lá na Exalc que comecei a trabalhar com essa questão. Então, um pouquinho diferente, né? Mas essa aí foi a minha história, cara. Foi assim que começou tudo. E no final das contas juntou tudo, né? Agronomia e publicidade fazendo agroresenha. Pois é, né? Isso a gente vê. Eu até comentei com meu pai isso, cara. Porque assim, hoje, né, praticamente não trabalho mais com agronomia, né? A gente trabalha com gestão. E aí, fazendo um podcast, eu falei, pô, logo agora, né, cara? Assim, depois de tanto tempo, me veio aquela questão. Porque eu acho que se eu fizesse publicidade, eu acho que também ia ser bacana, sabe? Eu gosto dessa questão do marketing, publicidade, apesar de não ter estudado a fundo. Eu gosto desse negócio. E hoje eu consegui juntar tudo aí, fazendo um AgroResenha podcast, gostando de várias mídias novas aí, né, que tá saindo, enfim, mídias sociais. Então, no fim, juntou tudo e ficou bacana. Que nem o Steve Jobs fala, você olha, não consegue conectar os pontos olhando para frente, né? Só para trás. Legal. É bem isso mesmo. Eu acho que é bem isso mesmo, viu? O Erickson perguntou, e eu acho que a minha história é mais ou menos uma mistura, né? Porque eu, de fato, eu venho de uma família que teve sempre envolvido com agronegócio, né? Se for ver a família do meu pai e da minha mãe aí, tem de gente que, desde povo mexendo com soja até tropeiro de boi de rodeio. Então, tem uma gama muito grande. Desde que eu me lembro, meu pai tá na pecuária, né? E aí eu para mim, sempre foi aquela coisa. Que o agronegócio para mim era aquela história de chegar nas férias é na fazenda, carnaval é na fazenda, feriado prolongado, vamos pra fazenda. E aí você vai pegando aquele negócio ali. E aí, só que é uma coisa muito natural da família e tudo, e você leva aquilo ali como a sua rotina, né? E você não percebe. A hora que chegou na hora de eu fazer vestibular, até por uma ideia, assim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, gostava de desmontar as coisas, até na fazenda e tudo.
Falei, não vou pro lado da engenharia. E acabei indo para engenharia, terminando o curso de engenharia, eu também... Eu já fui para a área de papel e celulose, que era uma área que estava despontando muito forte ali na região de Três Lagoas, onde eu estava morando. E comecei, e foi meio que tudo acontecendo, né, meio corrido, assim, né? Então, para mim, esse é um primeiro momento meu no agro. Eu meio que sabia como é que funcionava, né? A gente acha que entende um pouquinho ali, mas você está muito fechado no que você viu ali desde criança. E aí, num segundo momento, eu participei de um programa do Senar Federal, que é o tal do CNA Jovem, e ali eu conheci gente do Brasil inteiro. E aí eu vi as diferentes operações, né, como tinha gente violenta, assim, muito boa, trabalhando, fiz bastante amigo, pessoal lá do Mato Grosso, o pessoal ali do Mato Piba, você viu o pessoal forte mesmo, trabalhando e fazendo diferente, até do Mato Grosso do Sul também, foi pelo meio do CNA Jovem que eu conheci o pessoal da Nuffield, e eu acabei conhecendo vocês. Então eu comecei a ver o tamanho que era o agronegócio do Brasil, e mais que isso, eu acho o potencial também, né? E aí eu falei, não posso deixar esse cavalo passar arriado assim, não. Eu comecei a trabalhar e aí eu comecei a minha própria operação, né? Conversei com a família, falei, eu queria começar um negócio aqui meio diferente. E aí foi assim, né? Compro um lotinho daqui, pai ajuda com outro lotinho dali. Aí você começa, né? Aí você vai atrás de touro, não, vamos inseminar, vou atrás de sêmen. Então foi aquela coisa assim, eu fui juntando pedaço, né? Até chegar lá na frente e falar, olha, eu acho que eu vou andar com as minhas próprias pernas aqui e vou ver como é que dá. Agora só para contar um pouquinho da minha história, assim como a menina que o Paulo entrevistou, que saiu no podcast dele, jornalista é aquele negócio, né, mais urbano, não tem uma noção geral das coisas, né? E aí, como um bom jornalista urbano, eu achava que agronegócio era aquela coisa de carroça, de boi, arado, essas coisas assim, né? Meu primeiro contato... bem assim mesmo, velho. Não é aqui da cidade, eu não tenho muito essa noção aí, não. De como que é o agro de verdade. Aí o primeiro contato que eu tive foi mudando para o Mato Grosso. Logo que eu me formei em jornalismo, eu tive uma oportunidade de me mudar para o Mato Grosso, na região de Diamantina ali, Médio Norte, né, Mato Grossense. Fiquei lá 3 meses, num trabalho temporário, e voltei para Campinas. Pouco depois que eu voltei para Campinas, surgiu a oportunidade de trabalhar aqui na produtora, né, que aqui a gente produz coisa para o canal Coral, e foi aqui que eu me apaixonei, né, produzindo um dos programas que fala de maquinária agrícola. No primeiro ano, eles me convidaram para ir lá para a AgriShow e vendo aquele maquinário gigante, aqueles tratorzão, colheitadeira, foi ali que eu falei, cara, como é que eu tava errado no que eu pensava, né? Achava que era um arado de boi, olha o tamanho dos bichos que tá aqui. A minha paixão foi meio que pelas marcas das máquinas agrícolas, né? Que você vai se identificando mais com as marcas, assim. É igual gostar de celular, né? Um gosta mais de uma marca, outro de outra. Eu fui me identificando com algumas marcas. Com o trabalho de comunicação. Tem gente que gosta dos vermelhinhos, tem gente que gosta dos verdinhos, dos azulzinhos, né? Mas é apaixonado mesmo pelo cinquentinha, né? Tradicionalzão ali. E foi por aí, cara. Fui aí me envolvendo e me apaixonando cada vez mais. E o que eu sinto muito é que o agronegócio ele abraça, cara. Principalmente na área de comunicação, que tem muita carência, o agronegócio abraça demais. É muito difícil você ir num lugar, numa fazenda, que a pessoa não te atende ou te atende mal. É muito difícil, é raro. Vocês que trabalham mais com agronomia ou com atendimento direto, sim, o que vocês sentem quando vocês chegam, vocês são bem recebidos? Principalmente para quem está começando a trabalhar com isso, né? Como que é lidar com o homem do campo? Para mim foi super tranquilo. Eu concordo, Edson. É uma coisa que se vê do Brasil e nos outros países, o cara que tá no campo, eu imagino
pode ser até... Quando você tá... Meu pai tem uma coisa muito interessante, ele fala, rapaz, tudo na fazenda você tem que trazer do melhor, porque consertar as coisas aqui é difícil. Então, o produtor, ele tem uma dificuldade por estar, às vezes, mais longe do grande centro, etc. Então, eu acho que isso faz o pessoal se ajudar mais, sabe? Então, vem um pouco... E eu vejo, assim, quando você tá lá na fazenda, você vai no vizinho, você pergunta, e o pessoal sempre quer ajudar, sempre quer contribuir, fala, lá em casa a gente fez assim, não deu certo, ou às vezes até passa um pouco, né? O pessoal até conta demais. E fala ali, né? O pessoal vem com os números meio diferentes. Malucos, Mas, de fato, eu imagino, é uma profissão, né? É uma área onde o pessoal tende a se ajudar, assim, tende a conversar bastante e querer, né? E querer que, principalmente quando a gente está falando, se a gente está querendo entrar no agronegócio, a gente está falando de pessoal mais novo querendo entrar, o pessoal das fazendas, eles estão sentindo que precisa, né? E eu tenho certeza que a grande maioria dá o maior apoio quando vê uma pessoa mais jovem querendo tocar o barco do agronegócio do Brasil. Falando desse negócio de número maluco, né? A gente que trabalha com empresa, eles gostam muito de passar uma informação. E aí quando você vai ali direto no campo, com o produtor rural ali, você vê que é um pouquinho diferente, né? O negócio. Talvez veja bem, né? Talvez o Murilo, que dá consultoria direto aí, possa falar mais um pouquinho sobre isso, né? Murilo, quando você começou, que você via que o produtor falava uma coisa, e aí na prática você via que não era bem assim, né? Os números não batiam direito. Nessa parte de consultoria, principalmente para quem está iniciando, né? Como que dá aí para trabalhar o que é expectativa e o que é realidade? Legal, isso mesmo, assim, tem aquela frase lá do pessoal fala que a gente confia em Deus, mas para as outras coisas você tem que me trazer dados, né? Eu acho que o produtor brasileiro, no geral, usa muito pouco dado e vai muito no achômetro, né? Tem o produtor do Brasil, a grande média, né? Não generalizando, mas fala, produtor acha muito, observa pouco e não mede praticamente nada, né? O Fernando Sampaio falava isso. Então, assim, a gente precisa de medir, né? Muitas vezes, quando a gente começa um trabalho de consultoria, a primeira coisa que a gente faz é fazer um diagnóstico. E o diagnóstico a gente tenta levantar, buscar o maior número de dados possível. Como eu fazia muita auditoria em norma socioambiental também, a gente usa aquelas técnicas de tripé, né? Você pergunta para o produtor, pergunta para a mulher dele, pergunta para o funcionário e ainda dá uma especuladinha com os vizinhos para ver se os dados que cada um fala estão batendo quando eles não têm dado. Mas para tomar decisão, dado é cada vez mais importante. Eu acho que essa nova geração do agro aí que está entrando também, capacitada, e os produtores já são empresários, estão medindo dado, né, tirando a brincadeira, mas eu acho que tem esses dois tipos de produtor no Brasil, né, o que já traça é empresário, tem tudo, software de gestão, tem os produtores que querem ser isso também, então nós estamos numa fase boa aí da agricultura. E você, Paulo, aí no IMEA, que é um instituto que exige um pouquinho mais de acuracidade aí nos dados, né? Tem uma responsabilidade grande aí. Como é que foi começar o trabalho aí e como que tá hoje, né? Até hoje, aí no IMEA? Cara, isso é uma coisa bem interessante. Até o Murilo já comentou aí da parte de consultoria, né? Eu divido aí, eu tava pensando aqui, divido mais ou menos em três coisas, assim, essa pergunta, sabe? Porque quando você... Eu lembro que o primeiro contato assim, com outros produtores que não era gente da família foi quando eu era estagiário, né? E quando você é estagiário, parece que o cara, quando ele te recebe tão bem, sabe? Que daí ele te ensina, ele tem paciência. Os próprios funcionários da fazenda, assim, eles meio que te adotam, né? Se você vai lá, trabalha bem e tal, a turma te adota, né? E aí todo mundo vai e começa a te ajudar e ali você vai aprendendo, vai desenvolvendo e tudo mais.
Eu tive uma experiência que aí o Murilo pode complementar aí, a época que eu trabalhei um pouco como consultor e talvez tenha sido o motivo que eu saí fora disso aí. Que assim, cara, eu lembro que eu cheguei numa fazenda, acabação de tudo, né, velho? Peguei e falei assim, ó, cheguei pro gerente e falei assim, cara, tá faltando pasta aqui, né? E aí, velho, tava o dono da fazenda do lado dele, cara. Cara, a hora que eu cheguei no escritório depois, esse cara me esculachou, velho, na frente de todo mundo. Eu falei, cara, velho, o que eu fiz, né? Aí o dono da empresa tava comigo e tal. Disse, cara, você falou na frente do chefe dele que tava faltando pasta, cara. E eu falei, puta, mas falei na maior inocência, assim, sabe? E aí eu falei, cara, não vai dar certo esse negócio. Porque eu sou um cara direto, né? E assim, e aí na pesquisa, e aí entrando na pergunta propriamente dita, né? Antes de trabalhar no IMEA, eu trabalhei no CPEA também, levantando dados de custo de produção com produtores, na época de leite, né? Levantando no Brasil inteiro, aí andei aí uns 17 estados levantando custo de produção de leite. E aí quando você vai como um instituto de pesquisa, tanto no CPEA como no IMEA, aí o tratamento é diferente, porque tem uma reciprocidade. Eles entendem sempre como uma reciprocidade, né? Eles vão passar as informações pra gente, mas aí, cara, eles vão sugar o máximo de informação de você também, né? Ou vai perguntar o preço da roupa, vai perguntar quanto que tá o preço da soja, enfim, uma série de coisas. Que daí eu acho que foi o que me cativou para trabalhar com pesquisa econômica, né? Porque você sempre tem a impressão de que você está devolvendo alguma coisa para eles, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa bem legal da pesquisa, que aí vai muito de encontro com o que o Murilo falou, com o que o Marcelo falou também, né? Até com o que você falou, que daí eles começam a entender e a importância do porquê eles estão passando aquela informação para a gente, né? E quando a gente consegue retornar alguma coisa bacana, o pessoal se sente parte. Eu acho que esse que é o grande lance para os institutos de pesquisa. O produtor fazer parte, se sentir parte. E eu acho que esse talvez tenha sido um dos principais itens que o IMEA hoje tem uma visão bacana, sabe, do mercado. O mercado tem uma visão bacana do IMEA, porque os produtores realmente se sentem parte, cara. E isso aí é uma coisa que não tem preço para uma instituição de pesquisa que levanta dados, né? Porque o cara vai pensar duas vezes antes de não passar, negar e tal. Acho que isso é uma coisa bacana. Essa linha tipo, de jovens na agricultura, tipo de como entrou, né? Eu tenho uma provocação que a gente discutiu muito na NUFIT, né? Lá no GFP, naquele programa que a gente faz de ficar 20 semanas visitando os vários empreendimentos do mundo com outros líderes, né? Com outras pessoas de outros países. Um dos grandes problemas que a gente, assim, dos top 3 que a gente detectou, né? Nosso grupo, foi como um jovem entra na agricultura, né? Eu acho que o Brasil é um pouco um país que a agricultura, por ser 1/3 do PIB, ter todo esse... hoje a agricultura é a única coisa que dá dinheiro no Brasil, né? Uma das únicas, está economicamente sexy, né? A gente fala, o agro hoje é pop. Então o Brasil tem muito jovem querendo entrar. Então, nos outros países, nem tanto, viu? A gente não consegue observar isso. E quem quer entrar, mesmo no Brasil, jovem, é muito difícil virar produtor rural, né? Então, acho que eu queria discutir um pouco com a galera o que vocês acham, assim, uma pessoa que não é do agro, tá vendo todos esses movimentos aí, como que ele entra na agricultura? Cara, essa é uma questão bacana, cara. Você tava falando naquela hora que o produtor, ele acha muito, né? Coleta pouco dado e tudo mais. Outro dia eu tava tendo uma conversa, não lembro com quem, obviamente, né, que eu sempre esqueço, mas ele falou uma coisa bacana. Ele falou assim, ó, no passado, até agora, agora nós estamos fazendo uma mudança bem grande, assim, quando a gente fala de agricultura, né? Mas uma coisa que é interessante, se a gente pegar aí 20, 30, 40 anos atrás, os produtores, eles tinham esse feeling, né? O cara olha para o céu, o vento vem de lá, o sol nasceu mais ou menos assim, pô, vai chover, né? E aí o cara tem esse feeling
E assim, ele pode errar uma, duas vezes, mas na grande maioria das vezes ele acertava, né? Meu avô era assim, cara, era impressionante, né? Da onde veio um vento, umas paradas desse tipo, né? Hoje em dia, nós, pelo menos eu, na minha geração, eu imagino que a molecada aí também, o cara não tem isso mais, né, meu? O cara não observa, não para observar. Então, cada vez mais essa turma que tá entrando nova, eles vão ter que se basear nos dados que a gente não coleta ainda, né? E aí ele vai começar a gerenciar, acho que no futuro, né, essa turma vai começar a gerenciar através dos dados, justamente porque não tem mais esse feeling que o pai e o avô tinha. E a entrada deles na agricultura, eu acho que talvez, aí eu posso estar falando bobagem, mas vai depender muito disso, cara, né, do cara ter a certeza, porque hoje, primeiro, né, é difícil pra caramba pro cara entrar porque é caro. A gente tem essa noção ainda de que para fazer agricultura a gente precisa ter terra, né? E não é todo mundo que tem uma grana para despender com isso. E outra é o operacional mesmo, né? Eu acho que à medida que for entrando mais informações para o cara ir tomando decisões a partir disso, eu acho que daí é um caminho interessante. Eu acho que essa questão da pessoa, eu tive pensando assim, como é que você começa, né, no agronegócio, principalmente mais na área da pecuária, que é o que a gente trabalha. E, de fato, eu acho que a primeira grande barreira é o custo, né, do ativo terra, né? Uma coisa que a gente sabe que tem subido, principalmente se você está nas regiões, aí você está no Mato Grosso do Sul, né? Mas eu diria, de repente, o que eu tenho visto ali na região de Três Lagoas são amigos até fazendo parceria com o produtor que já tem, e aí fazer esse trabalho, né, que eu e o Murilo fizemos lá atrás. Vamos conversar com o produtor aqui para pegar um pastinho aqui, colocar umas 10, 20, 30 cabeças, e aí começando devagar, né? E de repente essa é uma porta de entrada, porque à medida que ele vai ganhando escala, ele consegue, né? E uma coisa que me fascina da pecuária é justamente que os bichinhos estão lá e eles vão procriando e vai crescendo, né? Então... Aguenta desaforo pra caramba. Aguenta pra caramba. Ainda bem, né? Graças a Deus, é aquela coisa assim, você consegue aguardar, se você consegue despender uma quantidade de dinheiro aqui hoje para usar isso daqui, sabendo que você vai usar isso daqui lá, de repente daqui 3 anos, aí você consegue, aí você parte para procurar um parceiro, alguém que tem uma terra ou que tem um arrendamento, e aí dali para frente você consegue tocar. Não, muito legal. Eu acho que assim, você olhar assim só no volume de capital que você tem para comprar uma terra, né, é quase proibitivo. Só você topar ir lá pro Nortão, lá, nem no Mato Grosso mais tem terra barata, tem que ir para Pará, Roraima, Amapá. Então isso eu acho que é um fato que é um desafio, né? Nesse caso eu vi um trabalho legal nos Estados Unidos, a Associação de Filhos de Produtores Agrícolas, é muito legal esse projeto. Eles financiam os jovens, se ele passar treinamento, fazer tipo as faculdades lá, agricultura, zootecnia ou veterinária, depois ele fica 2 anos trabalhando ou com a família dele ou num grupo. Se ele provar valor, a associação financia para ele comprar uma fazenda de subsidiado e tipo 10 anos para pagar. Então isso é um jeito legal lá que os Estados Unidos estão fazendo. Então um outro jeito é começar trabalhando também para produtor. Hoje tem grandes grupos que precisam de mão de obra qualificada, né? Hoje você vê um cara operador de máquina de colheitadeira aí no Mato Grosso, o Paulo deve saber melhor, mas eu vi casos do cara ganhar 4 mil, 5 mil por mês. Então, é um salário ruim também, né? E outros, livre, né? Oportunidade também é a agricultura de maior valor agregado, em pequena escala, né? Essa parte de HF, cultivos, de entregar direto, essa parte de consumo mais direto, né? Então, acho que também é oportunidade para entrar com menor investimento. Os circuitos curtos de comercialização, né, cara? Na Europa, você já tá virando bastante, né, cara? Uma coisa que eu também acho que de repente é um desafio e não é que me surpreendeu, é aquele tipo da coisa que fala, não tinha pensado nisso. Na parte da pecuária,
que isso é mais claro, mas a agricultura também existe de uma certa maneira. Quando você está lidando com o agronegócio, você tem o ciclo natural do negócio, que é aquilo e não tem jeito, não vai mudar muito, né? Você pode até melhorar um pouco, né? Com tecnologia você vai diminuindo e vai se especializando, você diminui o ciclo da pecuária, mas não vai mudar muito, né? Então é uma coisa assim, a pessoa já tem que entra e se por um lado é uma coisa que faz você demorar um pouco para ter o retorno do seu investimento, por outro lado não exige decisão tomada do dia para a noite. Então quer dizer o quê? Você consegue pensar, tomar uma decisão e aí você vai tomar uma nova decisão daqui a algumas semanas, né? Então acaba sendo mais fácil para a pessoa trabalhar também. Né? Bom, só para complementar aí, quem quiser entrar em jornalismo voltado para agronegócio, eu acho que o futuro do jornalismo talvez seja trabalhar em nichos, porque o grande jornalismo, o jornalismo diário, né, isso a gente tem visto que está diminuindo muito, né, principalmente grandes jornais fechando, grandes revistas fechando. Aqui em Campinas mesmo, antigamente a gente tinha 3, 4 jornais, só um acabou sobrevivendo, e o outro que sobreviveu é jornal que a gente chama que é espreme que sai sangue, né? Só sai crime, só sai tipo de notícia bem ruim. E em tempos de fake news, é muito importante ter meios de comunicação, meios de informação voltados, específicos para cada área, principalmente para o agronegócio, que é muito carente nisso, né? Ou são grandes corporações, ou são apenas publicações específicas de empresas, que é uma comunicação mais interna, é muito voltado para uma determinada categoria de pessoa. Então, para quem quer entrar de cabeça em comunicação no agronegócio, o melhor a fazer, na minha opinião, é realmente ir a campo, conhecer. Não precisa fazer que nem eu, que se enfiou lá no meio do Mato Grosso. Lá. Tem bastante coisa para conhecer em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Mundão, rapaz. Agronegócio está no Brasil inteiro. Tem que carçar a botina e Mas o importante é estar em contato mesmo. Seja, independente do lugar que você estiver, você tem que estar lá perto da pessoa, estar na propriedade, sujar a botina de terra mesmo, senão não tem jeito não. Isso aí. Eu acho que isso é uma outra grande tendência que a gente também discutiu lá nos grupos de marketing e comunicação para o agronegócio. Hoje o consumidor está cada vez mais querendo conhecer de onde vem sua comida, seu combustível, sua roupa, né? E às vezes o produtor fica só comunicando internamente lá em grupo de WhatsApp, só tem produtor, né? Então acho que o Paulo faz um trabalho legal aí no Agro Resenha disso aí. Então, assim, os caras ficam comunicando só para o produtor, então acho que esse profissional aí que vai fazer a ponte do campo com a cidade é cada vez mais importante. Cara, eu acho que isso aí é um tópico que você tocou aí, Erickson, que vale muito a pena, cara, a gente focar, assim, porque essa comunicação do agro com as pessoas que não conhecem é muito ruim, muito ruim. E o trabalho que você começou aí com podcast, com o canal também, né, no YouTube, o que eu comecei aí ano passado, já vai fazer um ano agora, e consegui conversar com algumas pessoas que eu nem imaginava, cara. Tipo assim, hipnoterapeuta que mora no ABC, entendeu? Que veio falar comigo, gosta. Coisa que eu nem imaginava que poderia acontecer, e o cara tá lá escutando e acha massa e vem falar comigo toda semana. Então, essa comunicação é extremamente importante, muito importante mesmo. E eu acho que uma palavra-chave que o Murilo falou agora também é o profissional da comunicação, né? Porque a gente vê direto aí a comunicação sendo meio quadrada, né? Aquele famoso vídeo de WhatsApp que saiu de um grupo produtor, alguém achou engraçadinho e mandou, e esse negócio virou um monstro lá na frente, né? Então, de fato, a gente tem que pensar bastante como é que faz essa comunicação. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa comunicação tanto com outros produtores quanto
né, com o pessoal, os consumidores do agro, e mais do que isso, fazer essa comunicação de maneira profissional, de uma maneira bem pensada, né, para o público-alvo. Bom, é isso aí. Acho que sempre legal compartilhar. Parabéns. Vamos aprofundar um pouco. Eu acho que esse tema também é muito legal aí. Gera muita dúvida aí na cabeça, principalmente da molecada nova. Não que eu sou velho, né? Acho que eu tô novinho ainda. Mas quem precisar aí de ajuda, alguma coisa, pode contar com a gente. Parabéns pela iniciativa. Com você agora nós já somos 2 podcasts do Agro. E que mais venham aí pela frente, a gente possa continuar essa história bacana aí de novos podcasts, uma comunicação boa aí com todo mundo. E parabéns aí pelo trabalho. Muito bem, pessoal, esse foi o Sinergia Cast. Obrigado a todos que participaram. E lembrando que entrar em contato com o Murilo, com o Marcelo, com o Paulo, você vai encontrar o perfil deles aqui na descrição. Você também pode ajudar o nosso projeto, sendo nosso padrinho, nossa madrinha. Isso é muito importante para a sobrevivência do canal. Então, até o próximo Sinergia Cast, o podcast aqui do canal AgroSinergia. Até mais, um abraço.